Seja muito bem-vindo à Daya Beauty, o podcast que é pra você que é da área da beleza. Então, se você é dono de salão, estética, gestor ou profissional do segmento beauty, esse podcast é pra ti. Eu sou a Gabi Machado. Eu sou a Daya Kishner. E eu sou o Bruno Dubal e esse é mais um episódio do Ideia Beauty Podcast. No episódio de hoje, a gente tá recebendo a Daya Kishner, que ela é terapeuta capilar, cosmetóloga e colorista. E a gente sabe que essa conversa vai ser super interessante, porque a Daya se formou na Universidade de Hong Kong, na China, morou lá por anos. Então, além de falar muito sobre formação, experiência e conhecimentos na área da beleza, a gente também vai falar sobre a área da beleza em diferentes culturas. A gente estava conversando aqui nos bastidores, antes de começar a gravar, e tem muita história curiosa dessas diferenças. A gente sabe que hoje a terapia capilar está muito em alta, mas a Daya faz parte da vanguarda da terapia capilar. Inclusive, desenvolveu o próprio método de terapia integrativa, onde trata o paciente, o cliente como um todo. Ela trabalha com linhas naturais e também é embaixadora de uma marca global representando o Brasil. Ministra cursos e também é membro da Abratec, que é a Associação Brasileira de Tricologistas e Terapia Capilar. Mas antes da gente começar a conversar um pouquinho com a Daya, eu quero que o Bruno nos conte por que ela está aqui hoje. Ela tá aqui porque a gente vai beber da sabedoria dela, Gabi. A Daya, a gente tem uma história aí muito legal, né, Daya? A gente se conheceu logo que ela voltou da China, né? Ela me procurou ali pra ter um pouquinho de orientação a respeito do digital. Então, foi uma história bem legal. A Daya com certeza é um case, mas ela é muito mais case por causa dela, porque ela vai atrás, porque ela executa, né? Então, a gente tem uma história aí de 4 anos, né, Daya? A gente se conhece, né? 4 anos, legal. A Daya não tinha... Eu nem vou contar essa história agora, tá? Mas ela não tinha acesso a Instagram, a Google, a Facebook, ela morava na China, né, então lá todo mundo sabe o regime que tem lá, né, então a gente vai contar ela vai contar essa história pra nós aqui. A Daya, ela me abriu as portas hoje, como tu tinha falado, né, Gabi, a terapia capilar é um boom, né, eu acho que a terapia capilar hoje é uma realidade, as pessoas estão mais preocupadas com a saúde do fio, do couro cabeludo, com as patologias, né, a própria pandemia trouxe essa maior visibilidade para algumas patologias também, né? Então, eu conheci a terapia capilar graças a Daya. Ela que me apresentou há 4 anos atrás lá, então com certeza ela é uma das pioneiras. Quem é Atenção Tu, que é profissional, que é cabeleireiro e tá escutando esse podcast, ou tá ouvindo, tá vendo esse podcast, pega papel e caneta, porque essa mulher é demais. Tu vai, assim, ó, ter muitos insights, anota tudo, tá? Porque vai sair coisa boa aqui. E a gente vai fazer perguntas chaves pra extrair o máximo dela, né, Gabi? É uma consultoria gratuita pra nós aqui, isso, né? Aí. Então, assim, ó, mas eu vou parar de falar da Daya, tá? Acho que é ela que tem que se apresentar aí e... Conta um pouquinho de ti, Daya. Por que tu chegou até aqui no Ideia Beauty Podcast? Então, quando eu cheguei no Brasil, eu vim na ideia de tirar umas férias, né, por causa da pandemia. Eu vim porque minha filha ela é asmática, tem alergia atópica, tem alergia respiratória. E quando começou a pandemia lá na China, eu resolvi vir pro Brasil, porque é minha casa, né? E eu pensei, bom, até se resolver a história da pandemia, eu vou pro Brasil, vou ficar com a minha família. E então eu vim e acabou dificultando muito a minha volta para a China. E com isso eu pensei, saí do Brasil com 18 anos de idade e eu nunca tinha trabalhado na área da beleza no Brasil. Porque depois que eu saí do Brasil, eu saí com 18, eu fui para a China e desde então eu morei lá, até os meus 33 anos de idade. Então, eu estava muito curiosa para ver como é que seria trabalhar aqui no Brasil, na área da beleza. E daí eu comecei a trabalhar, comecei a gostar e resolvi ficar. Porém, morando na China, nós não tínhamos acesso a praticamente nada na parte digital. Daí foi aí que, por milagre de Deus, eu encontrei o Bruno. Qual o canal que tu encontrou no Instagram, né? No Instagram, ó, viu? A importância se comuniquem do Instagram. no Instagram. Ela me achou no Instagram, né? Estrategicamente pra me achar. É isso? Exatamente. Achei o Bruno no Instagram. Mandei mensagem pra ele e ele rapidamente me respondeu. E eu, opa, que legal, porque eu já tava achando que as pessoas aqui demoravam muito pra responder, tanto o WhatsApp como o Instagram, e eu pensei, nossa, esse cara aí me respondeu na hora, e a gente começou a conversar, e já veio vários insights, e eu pensei, meu Deus, eu tenho que fazer um curso com esse cara.
Aprender. Foi muito rápido. E então, logo nós marcamos, lembra, Bruno? Uma reunião, né? Isso, nós marcamos uma reunião. Bate-papo. Foi pessoalmente primeiro, né? A gente foi lá, a gente Isso. fechou uma mentoria. Exatamente. E pra mim, essa mentoria foi o meu start aqui no Brasil. Porque eu não sabia pra onde ir, não tinha direcionamento nenhum, né? E eu lembro que o Bruno me deu a mentoria, que foi incrível. Realmente, pra mim, foi um divisor de águas aqui no Brasil, porque eu tava muito perdida, não sabia o que fazer, como me posicionar, como é que eram as redes sociais, na verdade, porque lá eu tinha um aplicativo diferente, né? Que era o WeChat. WeChat. Né? Então, nesse aplicativo do WeChat, obviamente controlado pelo governo, então tínhamos que ter muito cuidado o que nós iríamos postar. Esse controle do governo, a gente tem umas histórias engraçadas, que eu sei das histórias, mas eu quero que tu conte, tá? Não vamos contar agora. O que mais, Daya? E daí, então, estava acostumado com aquele aplicativo e aqui no Brasil eu não fazia ideia como é que era para começar a trabalhar aqui e o Bruno me apresentou, então, várias ferramentas, Sim. né? E me deu orientação de como começar, como fazer e ele é muito de, vamos fazer agora, Mão na massa, né? Mão na massa. Mão na massa. Então, isso foi... Pra mim, eu achei incrível, porque além de me dar o direcionamento, ele me deu muitas ferramentas que pra mim, Ajudam, né? nossa, é incrível. As Pra ferramentas mim, estão aí pra isso, pra nos ajudar, né? eu lembro que tu me mostrou na época o InShot. InShot, O InShot, Isso, e o editor de CapCut. vídeo, o CapCut. Isso. E eu uso o CapCut até hoje, Até né? Com hoje. certeza o CapCut salva vidas. Alô, CapCut, patrocina nós aí, viu? Nossa, o CapCut foi incrível. Salva, foi né? um divisor. A gente usa aqui na agência o CapCut ainda. Eu uso nas minhas edições dos meus vídeos, que sou eu que faço os meus vídeos, né? Algumas vezes as pessoas, o Thiago, a Izzy, enfim, fazem a gravação, mas quem edita os meus vídeos todos sou eu, né? Legendo, tudo. E o CapCut salva vidas, assim. É. Naquela época que a gente se conheceu 4 anos atrás, o InShot era o CapCut de hoje. Hoje... Isso. Algumas pessoas utilizam ainda. São dois aplicativos bem intuitivos, né? Tanto InShot como CapCut e outros, tem muitos outros editores de vídeo, né? Então, mas são ferramentas que realmente conseguem nos ajudar no dia a dia, né? Principalmente Isso. a gente que tem que estar sempre mostrando o nosso trabalho, né? Exatamente. Pra mim, outra coisa que ficou muito clara, que foi você que me mostrou isso, de uma forma bem clara mesmo, foi que de nada adianta ter o conhecimento e não colocar isso adiante. Ah, com certeza. Né? Tem uma frase que eu uso no final das apresentações, treinamentos, que execução é a mãe das habilidades. Nossa ideia, nosso pensamento vale centavos, não vale nada. Se a gente não executar, a execução é a mãe das habilidades. Exatamente. E você me deu um direcionamento de como eu conseguir executar dentro do conhecimento que eu tinha para começar e trabalhar aqui no Brasil. Então, como a Daya já falou, essa mentoria do Bruno ajudou muito. Então, a gente vai fazer um momento jabá aqui, sim, e falar sobre o serviço da nossa agência, Biuricô, né? Uma agência especializada na área da beleza. O Bruno dá essa mentoria, se tu quiser aprender tu mesmo a fazer estratégia e executar ali nas redes sociais, Instagram, Google. Mas se tu for também um gestor de salão de estética e cuida de agenda, e cuida de financeiro, gerencia equipe e não consegue cuidar disso, a gente cuida também 100%. A gente faz gestão de mídias de todas as redes, vai postar pra ti todos os dias, tu não vai se preocupar. Então, se tu se interessar nisso e quiser essa ajuda, é só clicar no link que tá na descrição do episódio. Thaia, vamos começar contando um pouquinho, então, da tua experiência na China, das curiosidades, e de como lá tu começou a tua especialização, né? Como que foi? Então, na China, para mim, quando eu fui a primeira vez, eu saí do Brasil, praticamente não falava inglês, meu inglês era bem básico, então eu fui para uma escola chinesa, minha irmã trabalhava com laboratório de sapato, esse foi o motivo que eu fui, né? E quando eu cheguei lá, obviamente, cheguei extremamente perdida, não falava a língua, hoje eu falo mandarim fluente, e em 3 meses, 18 anos, tu aprende rápido, em 3 meses eu tava falando inglês. Claro que eu estudei muito para isso, eu estudava das 8 horas da manhã até as 5:30 da tarde, todos os dias, numa escola era uma escola chinesa, né? E eu era a única estrangeira na sala de aula, fazendo aula de inglês, então todos os meus colegas eram chineses e a minha professora chinesa. 3 meses depois, eu estava falando fluente inglês e comecei a fazer aula de mandarim.
Depois de 10 meses lá, eu percebi uma oportunidade de negócio, que era abrir um salão brasileiro numa cidade de 7 milhões de habitantes. E não havia nenhum salão estrangeiro. Sempre gostei da área da beleza, e como eu vi uma oportunidade, eu resolvi vir para o Brasil, fiz a minha primeira formação aqui no Brasil, voltei para a China, fiz outras formações, tanto na China, como Macau, como Hong Kong. Não achei o suficiente, mas abri o meu salão, comecei a usar as minhas clientes piloto lá. Claro. E fui para os Estados Unidos, fiz uma formação no Centro Técnico da Califórnia, da Joico. Legal. A Joico é de lá, né? A Joico é californiana. Isso, exatamente. Então, eu fiquei 3 meses lá fazendo essa formação, entendi bastante sobre produtos, sobre cabelo, mas não tinha nada voltado para o couro cabeludo. Então, voltei, continuei trabalhando e começou a apresentar bastante problemas capilares. No couro cabeludo, escamação, coceira, as clientes se queixando de queda, e eu não conseguia resolver com nenhuma formação que eu tinha. Eu comecei a ficar curiosa, comecei a fazer pesquisa, comecei a fazer outras formações, mas nada era voltado realmente para terapia capilar. Fiz a minha primeira formação em terapia capilar online. Legal. E ela foi legal, assim, mas ela não foi o suficiente. Superficial. Isso, exatamente. Eu lembro que ela foi 18 horas apenas de formação. Curso online ali, Isso. basicão. Pegou Isso. ali todo mundo vendendo curso online, né? E Nossa. todo mundo querendo Mas comprar. isso foi há tempos. Muitos anos Aham. atrás. Antes do boom do curso online. Antes do boom Aham. do curso online. E desde lá tu já se interessava pelo couro cabeludo, pela saúde do fio. Tu Eu queria- sempre Era teve mais a isso, saúde, né? assim, eu quero isso, é isso que eu quero pra minha vida. Na verdade, eu queria entender por que estava acontecendo aquilo no final. Por que tinha afinamento? Por que aquele cabelo estava tão poroso? E daí eu entendi que não era apenas na estética que eu iria ficar. Daí então foi quando eu fiz a minha primeira formação, que foi 4 anos de formação, e não foi fácil, porque Hong Kong demora 4 horas para chegar até lá, né? E era 2 carimbos no passaporte para sair e 2 para voltar. Então, saía da China, carimbo no passaporte, entrava em Hong Kong, carimbo no passaporte. Saía de Hong Kong, outro carimbo no passaporte, entrava na China, mais um carimbo no passaporte. Pegava 7 trens. Nossa, uma viagem. Loucura. Valeu a pena, né? Valeu a pena. Todo o esforço, né? Tu sempre foi Plantou. muito de estudar, né? Desde a época que tu precisou aprender inglês até isso, sempre o estudo fez Sim, bastante parte, exatamente. A ida para a China abriu realmente a minha mente para outras oportunidades também. Daya, legal. como é que é o perfil do cliente lá? Por exemplo, tu atendia mais latina, tu atendia mais chinesa, como que é o cabelo, manias que eles têm? Conta um pouquinho da cultura de lá, mas da cultura da área da beleza, voltada pra lá. Se tem rede social, se eles o WeChat é chinês, né? Não sei se qual outra rede social lá que tem o Telegram. Não, o Telegram é russo, não vai. Tem Youku. Qual? Youku. Em vez de ser Yukon, Youku. é E Youku. o TikTok também é chinês, né? Mas não tinha TikTok na época, Não, ainda não, né? Não. Tá, conta um pouquinho ali do como é que era o atendimento, quem chegava, o que que eram algumas histórias engraçadas, até pra gente linkar a diferença do cliente chinês pro cliente brasileiro, né? Ou latinos, tu atendia italiano, tu atendia Sim. outros que tu tinha me falado, né? Isso. Conta um pouquinho. Em Dongguan, onde eu morava, nós atendimos pessoas de 67, 68 países, né? Então, tinha realmente bastante brasileiros, tinha pessoas de Portugal, bastante pessoas dos Estados Unidos, bastante italianos também. Nós tínhamos uma comunidade muito grande indiana, o que às vezes me gerava um pouco de problema por causa da diferença de cultura. Por exemplo, a gente tem a cultura hindu e os muçulmanos, né? Então, a cultura hindu era uma cultura que funcionava tranquilo, mas a cultura muçulmana era uma cultura que me gerava um pouquinho de problema nos atendimentos, porque normalmente os homens vinham juntos, os maridos vinham juntos, as mulheres, a grande maioria não podia mostrar o cabelo, né? Então, às vezes acabava me gerando um pouquinho de problema ali, porque dentro do salão eu dizia para eles que os homens não podiam ficar. Então, eu pedia para eles entrar, né? Eles podiam entrar, eles olhavam para ver se não tinha nem outro homem, Perfeito. né? Dentro Sim. do ambiente, e daí então eu pedia para eles ir embora. Então, era bem difícil. Respeitavam.
Eles não olhavam no meu rosto, porque eles não respeitam as mulheres. Então eu tinha que me posicionar. Eu abria a porta e pedia pra eles ir embora. Isso, isso era ficava com, às vezes até com um pouquinho de medo, assim, né? Mas fora isso, tudo certo, né? A cultura chinesa em si, eles não têm o hábito de marcar horário. Né? Que nem aqui no Brasil, que tem marcação de horário. Alguns não. Alguns, principalmente Agora tem algumas barbearias. Tem barbearia que agora é por hora de chegar E até salão agora até a gente salão. tá vendo, Sim, né? A gente tem um cliente que também é essa filosofia. Mas não é mas 5%. bem diferente 5%. da... A maioria da gente aqui trabalha com agendamento, né? Organizado e tudo mais. A cultura é assim, né? Isso. Hoje, nós trabalhamos com agendamento e também quem chega é atendido. Perfeito, legal. Legal. Deixa eu te perguntar uma curiosidade lá. A gente fala muito sobre, né, liberdade de expressão e só para entrar um pouquinho nesse assunto, né, sobre o comunismo de lá, né? Tu me contou uma história muito engraçada. Eu conto essa história para todo mundo, porque se tu me contou, eu acredito, né? Conta um pouquinho ali de como que o governo chinês, ele age sobre os cidadãos no dia a dia, né? Como que é um controle, é isso que as pessoas falam na rua. Não, conta um pouquinho lá da tua experiência e conta aquela história da senhorinha quando tu estava na feira. Essa história aí vai dar um corte, tá? Pode ficar tranquilo. Então, o que acontece? Eles têm controle absoluto, eles têm câmera por tudo, né? Então, se eles pegar lá os meus 15, 16 anos de China, eles têm isso gravado. Onde eu fui, onde eu tomei meu café, com quem eu tomei, que ônibus eu peguei, que carro eu comprei. Toda a minha história, eles têm isso gravado, certo, 100%, né? E então eu tinha que cuidar muito o que falava, né? Então, por mais que eu me comunicava em mandarim, às vezes era melhor as pessoas achar que eu não falava mandarim pelas coisas que estavam acontecendo ao redor, por ser estrangeira. Então, muitas vezes eu pegava os chineses falando dos estrangeiros, ou falando de mim mesmo, os valores eram diferentes. Eu quero comprar essa flor. Pro chinês do lado era 10, pra mim é 18. E daí eu escutava, eu dizia, tá, mas por que pra mim é 18 se pra ele é 10? Eles, não, mas tu fala mandarim? Sim, eu falo mandarim. 10. Né? Desculpa que baixou agora, que teve um desconto. Então, porque para estrangeiro, quando eles olham estrangeiro, eles pensam, estrangeiro tem dinheiro. Então, para estrangeiro, é mais. Então, eles cobravam a mais. Porque os estrangeiros, normalmente, não falam mandarim. É difícil, na época que eu estava lá, é difícil de um estrangeiro realmente falar a língua. Porque é uma língua muito difícil, não tem nada pra te agarrar, né? E a China tem um controle absoluto, então de vez em quando eu tava no mercado comprando alguma coisa, aparecia alguém lá, ni hao, tudo bem? E eu, oi, eu falava inglês, né? E daí, às vezes chegava, tu mora aqui há quanto tempo? Falando em mandarim. E eu respondia em inglês, não tô entendendo o que você tá falando, eu não falo mandarim. Eu já dizia assim, não falo mandarim. Mas você mora aqui há quanto tempo? Eu moro bastante. Nunca dizia quanto tempo eu morava, né? Moro aqui bastante já, não sei. E daí eles iam perguntando, mas alguém do governo manda lá pra perguntar, pra questionar. Tá, mas tu gosta de morar aqui? Tu gosta de chineses? Adoro morar na China, eu adoro chineses. I love you, China. O governo é perfeito. Andava com a camiseta I love China. I love China, é bem isso. Não, é exatamente, muito cuidado. Já aconteceu também de uma situação de uma outra brasileira está envolvida em algumas coisas ali e eu estava passando na hora e eles pediram ajuda. E a polícia estava lá e eles começaram a falar em inglês comigo e eu conversando em inglês com eles, tentando traduzir, porque a menina não falava inglês, nem mandarim. E, do nada, um outro policial que estava apenas observando veio para mim e disse assim, tu é a Daya, né? Tu tem um salão brasileiro. E eu disse, sim, sou a Daya, eu tenho um salão brasileiro. Sim, o teu salão fica localizado em tal lugar. Sim, meu salão fica localizado em tal lugar. E começou a questionar algumas coisas, eu respondi super de boa, e de repente ele começou a falar em português. Nossa. Ou seja, nós ficamos mais de 2 horas ali, e ele entendeu podendo tudo ajudar a menina, que eu estava falando. Pra ver se não tinha uma tradução errada, talvez. Não uma questão de tradução errada, mas para ver se o que eu estava falando para eles Perfeito. correspondia com o que ela estava me dizendo. Sim. Ele falava português melhor que eu acho. Nossa. Incrível, exatamente. E o serviço que mais tu fazia,
o tipo de serviço que tu mais prestava lá pra cabelo? É tratamento? É uns cabelos que chegavam lá que tu não acreditava? A mulher de lá se cuida? Como que é essa cultura da área da beleza lá? As chinesas em si, eles têm o hábito de cuidado com o rosto. Mais importante do que o cabelo. Mesmo porque a cultura deles lá, a parte da higiene, para eles não é tão importante quanto para nós brasileiros. Na verdade, nós brasileiros, nós somos o povo mais limpo do mundo. Né? O Mais resto do limpo, mundo nós não temos mania curte de tanto. banho, né? A gente gosta de... Alguns. Alguns brasileiros. Alguns devem ter uma alma estrangeira. Isso aí, ó. Alguns brasileiros têm a alma estrangeira. Boa, Gabi. francesa. Isso aí. Então, eles não têm o hábito de higiene, eles não lavam o cabelo todos os dias e, na verdade, eles lavam uma vez por semana ou a cada 10 dias, mesmo tendo a raiz oleosa, porque os chineses têm a raiz muito oleosa, mesmo que eles têm um grande número de folículo, né, capilar. Então, uma das coisas que eu mais fazia lá era coloração. Mechas, que era algo que eles não faziam, não tinham hábito de fazer lá. Os chineses não eram de fazer muita química, então quando eles me procuravam, era para fazer isso, né? E depois que eu comecei a trabalhar na área de terapias integrativas, eles começaram a me procurar por causa de disfunções capilares, né? O salão ficou conhecido por isso também. Pô, que legal. Que legal. Muito legal. E quando eu comecei na China, uma das coisas que eu percebi era a quantidade de estrangeiros que tinha lá e um dos serviços mais famosos que o brasileiro tem é a depilação brasileira. É mesmo? Com cera? Com cera, é o Brazilian Bikini. Olha. Então, eu comecei a fazer depilação também. Legal. E acabou chamando muito estrangeiro por causa da depilação. E daí eu mostrava para elas, então, os outros serviços que nós tínhamos, que era a parte de cabelo. Com toda certeza, porque assim, ó, tu é uma boa vendedora. Isso eu sei porque eu já vi tu vender. Então, a cliente ia lá pra fazer a depilação, fazia cabelo, fazia unha, Isso. fazia outras coisas. Então, Exatamente. isso é oportunidade, né? Daí. Exatamente. Então, dentro do Brazilian Beauty, nós tínhamos vários profissionais de vários segmentos, da área de cabelo, da área da unha, de alongamento. Inclusive, nós tínhamos massagistas. Então, a Legal. pessoa conseguia achar tudo que ela precisava ali dentro. Mesmo porque, imagina, tu chega num país que só fala mandarim, tem mais de 7 milhões de habitantes, né? Sim, E tu não consegue se comunicar, tu não consegue dizer o que você quer. A maneira que eles trabalham é diferente, porque eles têm o cabelo muito escuro, eles não estão acostumados a trabalhar com o nosso tipo de cabelo, né? E nós brasileiros, nós temos todos os tipos de cabelo. Sim, uma liso, cultura. crespo, loiro, escuro, né? E eles não, eles têm um tipo de cabelo. É escuro e é liso. E é um monte Escorrido. de cabelo. Exatamente. Então, imagina se chega uma estrangeira loira para fazer luzes. Eles não vão conseguir. Eles não sabem fazer. Por quê? Porque eles não têm isso lá, Perfeito. né? Então, isso acabou sendo muito bom para mim, né? Porque era o único salão estrangeiro. Uma Oportunidade, né? oportunidade incrível. Oferta e demanda, né? Oferta e demanda. Não tinha muita oferta, tinha muita demanda, mas não tinha muita oferta. né? Exatamente, foi uma Sim. oportunidade incrível e foi anos, né? O Brazilian Beauty cresceu muito rápido lá, foi muito legal, assim. E tu contratava a tua equipe, era só pessoas brasileiras ou também nacionalidades diversas? Nacionalidades diferentes, nós Aham. tínhamos Rússia, nós tínhamos Ucrânia, inglesa, americana, chineses e brasileiros. Que legal. Nossa. Que massa. Deixa eu te perguntar, como é que o Brasil é visto lá fora, no segmento beauty? Como que eles nos enxergam, assim? Como referência, como quem dita a tendência? Como que, na tua visão lá conviveu muito com chineses, né? Na tua visão, como que eles nos enxergam? Eles confiam no nosso trabalho? Eles são mais... Não, preciso ver ainda o teu trabalho pra confiar. Que é mais ou menos o que rola aqui, né? Mas Isso. tem alguma diferença, assim? Os Enfim. chineses em si, eles são muito desconfiados, né? Tu tem que provar primeiro para eles, por A mais B, que você é muito bom no que você faz, né? Então, eles pagam para ver, mas eles sempre, a primeiro atendimento é sempre mais desconfiado. Os estrangeiros, em geral, que eu atendi, já são bem diferentes, né? Sempre foi muito diferente, porque a gente atendia pessoas de vários países, então sempre era diferente. Nossa, era
Quando atendia só chinês dentro do salão, era procedimento diferente, né? Aconteceu também algumas vezes a gente colocar países que não eram amigos, né? Então isso também não foi fácil, porque a gente aprende às vezes levando, né? Claro. Então, questão de guerra, vai que tá do lado. Teve alguma situação assim que tu já passou que os caras já estavam tirando revólver, alguma coisa assim? Não, mas teve uma situação que foi bem difícil, que tinha 2 clientes de Israel e tinha 2 clientes do Egito. Ah, eu pensei que ela falou do Hamas. Ah, tinha 2 mulheres ali do Hamas ali. Ah, imagina. Meu Deus. Tinha 2 clientes do Egito e ali eu tive um problema que eu tive que me posicionar, e ainda bem que eu tinha algumas salas para individualizar o atendimento, para poder separar elas, é isso? Isso, foi muito difícil, eu não conseguia entender o que elas estavam falando, porque elas estavam falando línguas diferentes, e eu, não, olha, sorry, mas aqui no salão a gente tem uma regra que é só inglês, e não importa de onde é a tua nacionalidade, todo mundo é tratado com respeito, mas daí eu pensei, não, vou colocar as de Israel para sala A e as do Egito para sala B, vou conversar com elas individual, eu vou perguntar se elas querem ficar, se elas querem ficar, é assim o atendimento, e se elas não querem, eu marco para outro dia. No final, cada uma ficou numa sala e deu tudo certo, mas... E não acredito que tu não conseguiu acabar com uma guerra de séculos. Não acredito. Tu não foi capaz disso? Pois é. Um salão brasileiro. Então tu... Imagino. Então não é de nada, então, se tu não conseguiu acabar com a guerra de lá. Tentei. Bruno, não foi fácil, assim, olha, eu vou te dizer. Daya, tu hoje tem uma equipe também aqui no Brasil, né? Como funciona pra ti a parte de atender e ainda cuidar de uma equipe, passar os teus ensinamentos, né, pra eles também? Sempre foi fácil? Tu teve alguma dificuldade no início? Gabi, trabalhar com pessoas, né? É desafiador, mas é maravilhoso. Eu amo trabalhar com pessoas, eu amo trabalhar no desenvolvimento das pessoas que trabalham comigo, né? Eu tenho um protocolo, então isso acaba facilitando muito o nosso dia a dia e também a vida das pessoas que trabalham comigo, né? Porque daí eles seguem um protocolo que é desenvolvido para cada cliente. Por quê? Porque cada pessoa é única e cada pessoa tem uma necessidade. Não existe mágica e não existe um protocolo para todo mundo. Né? Se você chega lá, é desenvolvido, é feita uma análise, é feita uma anamnese em você, é desenvolvido todo um cronograma de tratamento para você, e de acordo com a sua evolução a gente vai mudando este tratamento, porque não existe, primeiro vai ser este, depois o B, depois o C, depois o D. Por quê? Porque o A já foi tão bom que a gente já pode modificar e partir para o C, para que você tenha um desenvolvimento melhor ainda, né? Para que o teu progresso seja melhor ainda, né? Lembrando que cada pessoa é única. Então, o que acontece? A minha equipe hoje, cada um tem um segmento, né? Então, hoje eu tenho uma enfermeira que trabalha comigo, hoje eu tenho 2 pessoas que estão em formação, na área da beleza, as 2 querem seguir na área da beleza. Legal. Né? Tem uma pessoa que cuida da parte do marketing, então cada pessoa tem um segmento, porque cada pessoa quer se desenvolver em uma área. Uma quer desenvolver na parte do marketing, a outra quer continuar na área da saúde, a outra quer ir para a área da beleza. É mais ou menos como a gente aqui, né, Gabi? Sim. O nosso ecossistema, né? A gente sempre fala que cada um tem um skill aqui, né? Cada um cuida do seu, a gente em constante treinamento, né? A Gabi dá treinamento de ChatGPT, aí a gente tá com algumas ideias também legais, enfim. Então, acho que eu te admiro muito porque eu vejo que tu tá sempre treinando a tua equipe, sempre em treinamento, buscando desenvolver, né? Tem curso daqui, manda a tua equipe. Eu acho que a gente tem que ter responsabilidade como gestor a respeito disso, né? A gente tem que... E claro que a gente tem que gastar energia com quem quer, né? Concordo. Com toda certeza passaram várias pessoas por ti, né? Que tu gastou tempo, que tu gastou energia, que tu gastou dinheiro, e passaram, né? E tá tudo bem. Eu acho que é o gerenciar, fazer gestão de pessoas, é isso, a gente passa, né? Mas eu vejo que tu constantemente tá sempre em treinamento, evoluindo, desenvolvendo a tua equipe para entregar excelência pro teu cliente, né? Eu acho que o que tu espera é, quando a Daya não está atendendo, ela vai ser atendida como a Daya, né? Que é o teu processo, metodologia. Isso eu acho muito legal, Daya, o que tu falou, né? Tu fala em protocolo,
a gente chama aqui de processo. Tu tem um processo bem desenhadinho, né? Desde que quando a cliente chega, a tua equipe sabe o que fazer, sabe a hora de oferecer o café, sabe como recebê-lo para trazer até a cadeira, né? Para fazer avaliação, enfim. Eu acho que tu bate bastante na tecla. Eu queria pegar esse gancho, né? Dos desafios de gerenciar. Para ti, o quanto é importante, como que é o teu processo, até para quem tá aí nos ouvindo, assistindo e que tá construindo uma equipe, porque a construção da equipe é o sucesso do profissional, né? Então, acho que a equipe tá aumentando, é sinal que tu tá trazendo pessoas especializadas para poder te ajudar, né? O empreendedor não cresce sozinho, o empreendedor impossível. só cresce com pessoas que possam auxiliar e que sejam melhor que ele, né? Então, como que é esse processo, assim, de estar sempre educando e desenvolvendo tua equipe, e se tu tem isso como periódico, é uma vez por mês, eu tenho que fazer isso, toda semana tem um treinamento X, como que é o teu processo? Nós temos muito treinamento, realmente, e o nosso treinamento, ele não é baseado apenas em ferramentas de trabalho, mas de desenvolvimento do ser humano, né? Porque para você ter um bom profissional, você tem que ajudar ele a se desenvolver, a ele entender o que ele quer para a vida dele, a longo e curto prazo. Hoje eu estou aqui, tá? Então, daqui 3 meses, como você quer se ver? Daqui 6, daqui 1, daqui 3 anos, eu quero que aquele profissional esteja formado, desenvolvido e que continue na minha equipe e ganhando muito dinheiro e fazendo o melhor atendimento. Perfeito. Né? Uma das coisas que eu percebo na grande maioria dos profissionais, indiferente da área, é um certo medo e receio que a pessoa vai aprender tudo o que você sabe e depois vai embora. Eu não tenho esse medo, esse receio, bem pelo contrário. Eu acho que a gente tem que plantar a sementinha nas pessoas para se desenvolver sem medo nenhum. Cada pessoa é única. Tu sabe de uma coisa agora, fazer um parênteses aí, eu ouvi de uma profissional essa semana eu ouvi de uma profissional assim, porque eu falei assim, era até um curso, tá? Vou dar um spoiler, que se ela ouvir, ela vai saber, tá? Era uma maquiadora e a gente tava desenvolvendo pra ela um curso de automake. E daí ela me falou assim, Bruno, mas eu não quero ensinar tudo isso, porque, eu quero que ela se maquie comigo também, né? Daí eu falei uma coisa pra ela que eu aprendi ao longo desse tempo. Quanto mais tu entregar, quanto mais tu dá, quanto mais tu servir, mais tu vai ter o retorno dessa pessoa. Isso assim, isso pra mim é claro. Eu nunca tive essa mentalidade de, não, eu não vou ensinar a Daya a mexer no Instagram, as estratégias, porque depois ela não vai precisar de mim, ela vai fazer sozinha. Pelo contrário, eu acho que quem trabalha com educação, quem é educadora, a Gabi educadora, tu, eu, enfim, a gente instrui outras pessoas, a gente tem que ter essa responsabilidade de entregar tudo. Tem que entregar tudo. E quanto mais a gente entrega, mais a gente recebe em troca. É impressionante. Porque aquela pessoa te tem como referência, te tem como autoridade, entendeu? E eu vejo que alguns profissionais têm isso de não entregar. Até em curso. Cara, tu vai num curso, tem que entregar tudo. Eu, quando dou o curso, eu entrego tudo. Tudo. Claro que nem tudo estão nos slides. Nem tudo. Porque eu falo isso antes. Olha, muita coisa que vai sair daqui, vocês vão ter que anotar, não tá aqui, né? Então, eu tento entregar tudo. E toda vez que eu entrego tudo, eu tenho um retorno. Então, esse medo que os profissionais têm, cara, eu não consigo entender. Não tenham medo, profissionais. Entreguem que vocês vão receber muito em troca. Exatamente. Nos cursos que eu ministro de terapia capilar, gente, sério, a gente tem os grupos dos alunos que fica ativo. E ali eles mandam perguntas e respostas e é respondido para eles. Canal aberto contigo, Daya. Canal aberto, porque a pessoa precisa de orientação. Ainda mais quando a gente fala de patologias, né? Precisa de dar um segmento, porque eu já fiz tantos cursos, tantas formações e adquiri um monte de conhecimento, mas faltava, sabe o quê? Direcionamento. Perfeito. Né? Então, isso é uma coisa que eu passo para os alunos. Eu passo o conhecimento, mas eu passo o direcionamento para eles. Como você vai começar? Passo 1, passo 2, passo 3, passo 4. Qual é a ferramenta mais importante para começar na terapia capilar? O que você realmente precisa investir? Quando eu comecei, eu não tinha nenhum equipamento. Eu usava o meu melhor equipamento, as minhas mãos. Eu me lembro tu usando as mãos aí. Lembra? Eu me lembro. Exatamente. E funcionava muito bem. E eu digo isso pra eles. Vocês só têm que se dedicar e têm que ter certeza que vocês querem isso pra vida de vocês.
É que só quem te conhece, eu conheço teu atendimento. Eu já fui teu auxiliar, tu lembra? Eu lembro. Eu tenho as fotos, eu tenho foto, Tem eu tenho registro. foto, tem registro. Tenho também. Então, quem não conhece teu atendimento ali, que é muito personalizado, né? Tu dá toda a atenção pra aquela pessoa, né? Enfim, eu acho isso muito legal e por isso que tu tem tanto retorno, né? Eu queria falar, sim, da vanguarda da terapia capilar, né? Acho que algumas pessoas não sabem aqui. Tu não começou na terapia agora, tu já começou há bastante tempo, né? Então, o que eu queria te perguntar? Tu tem um método próprio, né? Isso. Como que tu pensou? Tu viu a necessidade desse método? Explica um pouquinho o que é o teu método, como tu desenvolveu, o nome do teu método, enfim, que é o que tu ensina para outros profissionais, né? Isso. O que acontece? Quando eu comecei a trabalhar com o cabelo, comecei a perceber disfunções e que o cabelo não progredia apenas com o tratamento para haste, né? E daí eu comecei a fazer outras formações de terapia capilar, voltado para o couro cabeludo. E quando eu fiz a minha formação de terapia integrativa, que foi um divisor de águas para mim, que eu entendi que o nosso corpo é todo conectado e que de nada adianta usar um monte de produtos se a tua alimentação, se tá com muito estresse, se tem alguma doença autoimune, se isso não está tendo acompanhamento, de nada realmente vai adiantar, porque tu tem que tratar de dentro para fora. E ali eu comecei a fazer umas anamnese, então, comecei a fazer questionamento, por isso que o atendimento sempre foi personalizado. 100%. Porque daí então eu conversava com a pessoa, daí ali eu comecei a desenvolver, comecei a perceber que eu precisava fazer as anotações. Daí eu comecei a perceber que eu precisava entrar para muitas perguntas, para ver como é que era o sono, para ver como é que era a alimentação, como é que era a vida daquela pessoa. Daí ali eu desenvolvi. Tu precisava se aprofundar um pouquinho mais. Isso, daí ali eu desenvolvi uma ficha de anamnese que hoje ela é 4 páginas. Legal. Nossa. Né, de é perguntas. o formulário do IBGE, que vem aqui... Solteiro, casado, vai indo. Eu tenho certeza disso. A gente pergunta a idade, eu pergunto se é solteiro, se é casado, se é divorciado. Porque influencia Claro, também no estilo nos de hábitos, vida, né? Influencia. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, esses dias eu estava atendendo um cliente e ele me relatou que ele já estava com queda capilar e com calvície há 14 anos. Durante o atendimento dele, eu perguntei se ele tinha filhos. Sim, eu tenho. Que idade tem o teu filho? 14. 14 anos. O que acontece? Junto com o filho vem a calvície. Não, eu não tô calvo. Não tô. Não, o que aconteceu? Eu perguntei pra ele durante o atendimento, como é que foi quando você já estava casado, quando você teve teu filho? Não, foi no susto. O que aconteceu? Ele tinha realmente androgenética e o filho foi o gatilho. Da preocupação, do estresse. Foi, exatamente. Foi o gatilho. Desde então, ele desenvolveu o padrão. Olha só. Começou a ter queda e não tratou. E hoje já está bem cabeludo, inclusive. É mesmo? E quais são as patologias mais comuns, Dai? Assim, que eu acho que às vezes as pessoas até confundem com não é nada, né? A caspa, às vezes as pessoas podem ignorar. O que é mais comum e como elas podem serem relacionadas com o estilo de vida das pessoas? As patologias mais comuns encontradas na área da beleza, por exemplo, é caspa, oleosidade e queda, tá? O fluxo halógeno é queda, né? A caspa, muitas vezes, as pessoas confundem dermatite e psoríase, que são doenças um pouco mais severas, são doenças autoimunes, diferente da caspa, que normalmente é por má higienização, uso incorreto de produtos cosméticos, né? Na verdade, o que acontece? As pessoas não sabem, e tá tudo bem, elas não sabem lavar corretamente o seu couro cabeludo, porque ninguém ensinou elas a lavar. É aí que entra o profissional da área da beleza. O profissional da área da beleza é a obrigação dele ensinar para o cliente como lavar, o que usar, qual produto adequado. Eu não vou fazer isso, depois ele não vai voltar, bem capaz, né? Pensamento, Não né? é isso? Mas, na verdade, não deveria ser assim. Não deveria ser. Né? Quando você passa orientação para o teu cliente correto, né? O que usar, como usar, o porquê que você deve usar isso, o cliente vai voltar e ele vai indicar muitos outros clientes para você. Por quê? Claro. Porque deu certo o tratamento para ele. Com toda certeza. Né? Então, quando ele precisar, é para você que ele vai vir. Você é a referência dele, porque deu certo o tratamento. É contigo que ele teve resultado. Só que para isso, precisa ensinar o teu cliente o que ele deve fazer.
Aham. Perfeito. Daya, já faz um tempinho já, né? Eu acho que o Oscar já passou, mas o Oscar ele deixou evidente ali com toda aquela situação ali com a esposa do Will Smith, né? Sobre a alopécia androgenética, né? Então, eu queria te perguntar algo, porque eu, Bruno, não conhecia até então, mas se popularizou por causa disso. Mas eu não sei se popularizou por causa do Oscar. Então eu queria saber se muitas pessoas já tinham isso, se deu esse boom aí muito mais por causa do Oscar ali, porque as pessoas começaram a enxergar um pouquinho mais ali, a mídia deu um pouquinho mais de Nas mulheres, né? holofote pra isso, né? Então eu queria saber se é normal, se... Isso aqui é uma provocação, tá? Tá. Tu é profissional da área, né? Tu faz outros serviços, não faz? Faço. Faz outros. Até que ponto, por exemplo, a mecha, a coloração, o alisamento, né? Você informou lá que a galera fala, né? Até que ponto que isso prejudica o cabelo, isso prejudica o couro, prejudica a saúde do fio? Bruno, vou te responder então a primeira pergunta, que é sobre a alopecia, tá? A alopecia ali do Oscar é uma alopecia areata, tá? Então, ela é um padrão que... O que acontece? Cai o cabelo, mas o folículo ainda fica ativo, no caso dela. Se ela tivesse conhecido a terapia capilar, teríamos recuperado o cabelo dela, tá? Boa. Quando a gente tem uma alopecia androgenética, daí então é o que acontece... Tem uma enzima que se transforma em DHT, então cria a alopecia androgenética, onde tem receptores dessa enzima, e cria então essa atrofia, e na terapia a gente consegue reverter essa atrofia e melhorar a condição novamente do folículo, né? Mas sim, deu um boom ali, já existia essas patologias, já existe há muitos anos, né? Milhares de anos, inclusive na China... 5.000 anos atrás já existia o microagulhamento. Tem estudos que mostram que já existia o microagulhamento capilar. Que legal. Né? Então, é algo que aqui no Brasil está recente, não tem muitos estudos ainda, então é muito legal para quem quer entrar nessa área, entra, estuda, que vai se desenvolver, realmente quem entrar é agora, este é o momento de entrar na terapia capilar. Que né? demais. E depois do Oscar, realmente apareceu muito mais, as pessoas começaram a falar mais sobre a terapia capilar, porque... é uma atriz famosa, né? Então acabou realmente dando um boom ali e outras pessoas vieram a entender que, de repente tinham essa doença e não sabiam o que era, né? Porque não é algo que realmente é falado e são poucos os profissionais qualificados na área de terapia capilar, né? Nós temos muitos dermatologistas, mas nós temos pouco tricologista, né? Então quando a gente procura um profissional da área de cabelo, por exemplo, assim, eu estou com problema capilar. Muitas vezes as pessoas vão no médico, mas não é um médico tricologista, não é a especialidade dele. Então, quando tu vai num dermato, né, tem que procurar um dermatotricologista para então tratar a patologia, né? Agora, ali, eu não trabalho apenas com terapia capilar, de tratamento para o couro cabeludo, né, inúmeras patologias do couro cabeludo, mas eu também sou colorista e eu amo trabalhar com isso. Por quê? Porque a gente melhora a imagem da pessoa e isso está relacionado com quando a pessoa se olha no espelho, ela tem que gostar do que ela se vê. Então, muitas vezes a pessoa chega no salão de beleza procurando a parte estética, né? Quer fazer uma coloração. Imagina se chegam, e já aconteceu e acontece muito de chegar clientes com problemas capilares e quer fazer coloração. Se a pessoa não tem um mínimo de conhecimento do couro cabeludo, a gente tem problema. Por quê? Porque pode gerar queimadura no couro cabeludo. Eu já peguei uma cliente que gerou queimadura ao ponto de eu ter que mandá-la para o hospital e tomar medicação, porque ela estava com febre, gerou inflamação e bolhas no couro cabeludo. Nossa. Imagina. Terrível, Era assim. pra sair mais bonita e descobriu, né? Exatamente, dela me procurou após, né? Ela me procurou porque ela estava com muita dor e estava saindo prurido do couro cabeludo dela, e a cabeleireira dela disse, não, vai lá na Daya, que a Daya vai resolver pra ti. Ela veio pra mim, nós fizemos uma ação bem calmante no couro cabeludo dela, e mandei ela pro médico, e disse, não, tá com febre, teu couro cabeludo tá extremamente inchado, eu preciso que você tome uma medicação, preciso que você faça uma consulta médica.
né? Então, ela saiu de lá, foi fazer a consulta, então deu tudo certo, né? Mas imagina, ela nunca tinha pintado o cabelo. Então, ela teve uma reação química, ela teve uma reação no couro cabeludo dela incompatível. Por isso a importância também do teste, né? Para ver se a pessoa vai ter reação ou não. Né? Entendi, perfeito. E deixa eu contar só mais uma história que foi incrível também, que aconteceu de uma menina que chegou para fazer uma coloração. E ela queria muito fazer a coloração. E quando eu fui fazer uma análise do couro cabeludo dela, ela tava com uma dermatite e também estava com feridas no couro cabeludo, eu cometi o rosto e as orelhas. E daí imagina se eu tivesse feito a coloração nela sem ter feito essa análise antes, sem ter um mínimo de conhecimento e simplesmente aplicar a coloração. Ela iria ter muito mais queda, iria aumentar o processo inflamatório do couro cabeludo dela, arder, né? Ela nem iria saber. Ela nem sabia que ela tinha uma dermatite, mesmo acometendo o corpo. Olha só. Né? Que é incrível como o nosso corpo manda sinais e a gente não presta atenção. Né? Mas eu sempre falo, em todos os cursos que eu ministro, o couro cabeludo é marcador de saúde. Se você tá com queda, tem alguma disfunção, o teu corpo tá te mandando um sinal e você tem que investigar. Não pode deixar passar. Tem que fazer a investigação completa. Questão do alisamento, Dai. Eu quero que tu explique... Já saiu de moda, já prejudica. Fala um pouquinho, existe alisamentos que... Assim, ó, vamos lá. Eu não vou nem falar de Progressiva Hidrata, tá? Porque isso aí já virou mais de meme, né? Já passou o meme. Mas eu digo assim, existem alisamentos que não prejudicam o fio, o couro cabeludo? Existe... Não existe. Alisamento... Olha, só quero fazer uma coisa, ó, vai ter representante que tá vendo e assistindo de marcas aí, vindo fazer comentário. Momento de tensão, existe ou não existe? Não. Vindo fazer comentário aqui no podcast, tenho certeza, tá? Mas quero saber a gente vai pedir prova daí, né, Daya? Exato. Tem que provar que não faz mal. Opinião de uma especialista, né? Tem. A gente tá aqui com uma especialista. A especialista tem fatos. Tem propriedade também. O que acontece? Os alisamentos, tá? Alisamento, para que ele alise, precisa romper as pontes de sulfeito do cabelo. Para isso, ele entra dentro do córtex do cabelo. Então, o que acontece? Acontece uma dilatação da cutícula do fio, ele entra dentro do córtex, rompe as pontes de sulfeito e religa-las novamente para mudar a fibra capilar. Com isso, gera uma quebra química, né, dentro do fio. O alisamento ele não sai, ele fica para sempre ali dentro, por isso que tem reação química quando é feita a descoloração. Ah, mas não tá mais liso, mas ele continua lá dentro do córtex. Quando o descolorante entra, que ele também faz essa dilatação da cutícula do fio, eles se encontram e rompe a fibra, né? E o alisamento realmente por dentro do fio, não é só externo. Não, é que ele criou como se você tivesse com um vazamento numa parede e você vai lá e coloca um porcelanato. Parece que tá lindo aquele porcelanato, mas por internamente tá oco e assim, ó, tá pra explodir. Chega um momento que deu, o copo encheu, foi a última gota d'água e acontece a quebra química, tá? O que acontece, tá? Muitos dos profissionais, assim como os representantes, não têm nenhuma formação química. Então, quando eles olham lá no rótulo, tratamento hidratante antifrizz. Isso é a coisa mais comum que eu escuto hoje. Né? E muitos acham que realmente hidrata, porque eles não têm conhecimento do que está naquele rótulo, eles não fazem ideia o que é aqueles produtos. Então, além de danificar a fibra, vai prejudicar a pessoa que está aplicando, porque imagina se você vai no salão e faz a cada 3 meses, a cada 6. Agora, o profissional que faz todos os dias. Sim. Tá? O formol, por exemplo, o primeiro órgão que ele atinge é o pulmão. Né? Então a pessoa não tem conhecimento disso, pensa a curto prazo, pensa só no dinheiro da hora e depois acaba adoecendo, não consegue exercer a função. Tem uns casos a longo prazo aí de alguns profissionais que vieram até a óbito, né? De quem faz progressiva, alisamentos, enfim, eu acho que tem muitos nomes comerciais, né? Sim. Muitos nomes. O meu é realinhamento capilar, é o Isso. progressiva do extraído da pata da formiga da Amazônia. Então, tipo, tem bastante coisa comercial. Nomes bonitos, né? Apelos comerciais. Tem bastante apelo comercial legal aí, né? Tem. Que eu ia te perguntar que eu me esqueci agora? Você sabe que o alisamento Brazilian Blowout, ele é famoso no mundo inteiro.
O Brasil que lançou o alisamento. Tem o Brazilian Keratin Nossa. também. Sim, alguma o coisa. Brazilian Keratin, o Brazilian Blowout era muito conhecido. São produtos. Isso, o produto de alisamento, que não é de alisamento permanente, onde a gente tem o uso de formol, entre outros componentes químicos que só muda o nome, mas é igual, é a mesma coisa, vai fazer exatamente igual que o formol, né? E ele é muito famoso, ele era muito famoso, graças a Deus, agora foi banido, né? Não pode mais, mas o que acontece é que eles usam outros nomes, mas a propriedade química é igual. Então não existe nenhum tipo de alisamento que vai realmente hidratar o cabelo, bem pelo contrário. Sim, e estraga então o fio de verdade, por dentro ele tá estragado, Danifica machucado. o fio, imagina que assim, ó, vai danificando, Tá podre. e daí acontece com o afinamento. O cabelo começa a afinar e ele começa a quebrar. E prejudica o fio que vai seguir crescendo? Ele chega a penetrar um pouquinho a fundo? Tem 2 motivos. Quando encosta no couro cabeludo, desregula a microbiota do couro cabeludo. Então, acaba gerando disfunções, queimadura e, inclusive, pode gerar alopecia. Pode ser irreversível o tratamento, infelizmente. Outra, além do produto danificar o cabelo, o procedimento é feito incorreto. Então, o que acontece? A pessoa usa muita fonte de calor, como secador, porque tem que ser mechas finas e secador, e depois a pessoa tem que passar ainda a chapinha. Imagina que a pessoa usou uma proteção térmica, tem alguns que não usam, né? Usou uma proteção térmica e daí usou a fonte de calor como secador. Depois, quando vai usar a chapinha, tem que usar mais uma proteção térmica, porque aquela você já usou. Se você usou o secador, usou a proteção térmica, o secador já utilizou essa proteção. Para usar a chapinha em Babyliss, tem que usar mais uma camada de proteção. Caso contrário, aquela fonte de calor derrete o fio e danifica mais do que uma química. Produto de bolsa da mulher que não pode faltar. Cliente final. Cliente final que tá nos ouvindo aí. Eu sei que tu tá nos ouvindo ou nos assistindo. Tu aí, ó, que faz chapinha, que usa secador. Pega essa dica com essa mulher aqui, ó, que ela é fenomenal. Vai te indicar os melhores produtos. Não precisa falar marca, só o que é, tá? O que é indispensável na bolsa da mulher que usa secador ou faz chapinha e que quer cuidar do fio? A mulher tem que usar uma proteção térmica potente, tá? Porque já aconteceu casos de eu ver e pegar clientes com quebra química, que não é química, é de fonte de calor, né? Por uso inadequado. Precisa, isso é igual... Imagina se você vai sair num sol de 43 graus sem proteção solar. Sim. O problema é que o cabelo é morto, e daí a pessoa não sente dor. Se sentisse só um pouquinho de dor, não iria fazer isso com o cabelo, porque realmente é isso que acontece, derrete o cabelo. Então precisa, é obrigatório, é igual lavar o cabelo sem shampoo. Impossível, não tem como. Precisa da ação do shampoo para que o couro cabeludo fique limpo, certo? E se você não usa uma proteção térmica, o cabelo realmente vai danificar e vai ter afinamento, vai desestruturar. Precisa, é obrigatório. Protetor térmico. Protetor térmico. Com uma boa proteção, é isso? Com uma boa proteção. E tem que cuidar porque muitas vezes tá lá, proteção, mas não é uma proteção térmica. Tem que olhar também até quantos graus é. 180, daí você tem que ver o secador, se ele é até 180, se ele é 230, né? Tem marcas muito boas no mercado que mostram ali o grau de proteção do produto, né? E tem que ler, né? Porque também um dos maiores problemas das pessoas é realmente ler o rótulo e entender o produto que está sendo comprado, porque é um investimento, Claro. certo? Cara, as pessoas não leem uma estrofe mais, não leem 2 parágrafos, ninguém quer ler, as pessoas leem a primeira coisa ali e acabou, né? Sim. Ninguém quer seguir ali. Supõe a continuação. Exato. Isso, por isso a importância, eu gosto de pensar assim, eu vou investir num shampoo tal, quanto tempo ele vai durar pra mim? Não vale a pena eu investir R$20 a mais num shampoo tal, de uma marca melhor, que é pro meu couro cabeludo, porque eu tô com caspa, ou eu tô com oleosidade, ou eu estou com queda. Usar ele corretamente vai me durar mais tempo e eu vou estar fazendo um bom investimento. Para mim, um bom investimento é quando eu tenho
Agora me fugiu o nome. Também fugiu. Retorno. Não tem o aqui retorno. pode, vamos pegar. Isso, Pra mim, um bom investimento é quando eu invisto e eu tenho um retorno desse bom investimento. Não faz sentido investir R$18 num shampoo que não vai me dar retorno nenhum. Claro. Mas eu posso investir de 18, eu posso colocar mais R$20 a mais, comprar o de 38 que vai resolver o meu problema. Exatamente. Isso é um bom investimento. Tu investiu R$20 a mais, mas você tá tendo retorno do teu investimento. Perfeito. Daí agora falando um pouquinho com os profissionais da terapia capilar ou quem quer iniciar, né? O que tu acha que é fundamental para quem quer ser terapeuta capilar aproveitar esse boom, né? É uma tendência relacionada com saúde, em questão de aperfeiçoamento e também de aparelhos. Acredito que seja uma dúvida do pessoal que tem que começar já com aparelhos, né? Não sei. Aí tu explica pra gente um pouquinho. Quando eu comecei com este aparelho aqui. As minhas mãos e por sede de conhecimento. O Bruno já me conhece há 4 anos e desde então eu nunca mais parei de estudar. Desde que eu cheguei no Brasil, nossa, eu tô menos de 4 anos aqui no Brasil e eu venho estudando, fazendo muitas formações. Eu invisto muito em livros. Agora, recentemente, eu comprei um livro que ele me custa R$600, né? Mas quando eu comecei pelo básico, né? Eu comecei escutando o meu cliente, né, entendendo a necessidade dele e passando a orientação correta para o meu cliente. Com isso, meu cliente começou a ter resultado. Automaticamente, o resultado do meu cliente positivo é positivo para mim. Por quê? Não faz sentido, quando eu trabalhava apenas com mechas, apenas com coloração, o que eu pensava? O meu cliente vai sair daqui com o que para tratar em casa? Ele precisa de uma orientação. Se ele vai sair daqui com um shampoo, condicionador, uma máscara correta, como usar, como ele deve aplicar, como economizar aquele produto, né? Isso vai ter resultado positivo. Por quê? Porque as mechas do meu cliente vai continuar bonita, vai continuar saudável. Quando outras pessoas encontrar essa pessoa na rua, vai dizer, nossa, mas que linda tá tuas mechas. Ah, mas já faz 3 meses que eu fiz. Por que tá bonita ainda? Porque tem o cuidado do home care que é indicado, né? Então, essa é a coisa mais importante, é você realmente se importar com a pessoa e entender a necessidade daquela pessoa. É sair do automático. Né? Quando eu comecei, eu realmente não tinha nem o tricoscópio. Eu fazia a análise a olho nu e entendia a necessidade daquela pessoa dentro do meu conhecimento da época. Eu passava a orientação para ela e daí depois eu comecei a fazer outras especializações, comecei a investir em outros equipamentos. Então hoje, claro, a gente trata patologias bem severas, mas tu pode começar apenas com o tricoscópio, estudando, fazendo os primeiros módulos de terapia capilar, né? Muitas pessoas acham que 1 dia, 2 já vira terapeuta. Na verdade, não é assim. Tu não vai virar em 1 dia ou 2 cabeleireiro, certo? Quer dizer que eu faço o curso da Daya e não posso dar curso? Exatamente. Tá bastante tendência isso, né? Tem bastante tendência. O meu curso, por exemplo, para formar um terapeuta que não é técnico em terapia capilar, que existe uma diferença, onde a pessoa sai apta para aplicar alguns tratamentos de terapia capilar, onde a pessoa sai apta como terapeuta capilar, ele está dividido em 3 módulos. Então, é uma carga horária alta para que a pessoa possa se dizer que é terapeuta capilar. Entendi. A pessoa tem provas, tem trabalhos a apresentar, porque a gente está falando de patologia, a gente está falando de outro ser humano. Perfeito. Sim. Legal. Daí eu queria te perguntar sobre a parte de aromaterapia, né? Que é tá inserido ali dentro da terapia capilar, né? E eu me lembro que há 4 anos atrás tu já tava com os olhos, tu pingava ali uns olhinhos, fazia eu esfregar e cheirar, né? E tem dentro do teu protocolo isso, porque eu já vi, né? Eu queria saber que, por exemplo, assim, porque... Vamos lá, eu sou um profissional novo, tá? Profissional da área da beleza e sou cabeleireiro e quero me inserir na parte da terapia capilar. É bastante informação, né? Muita, bastante. Hoje, muita. graças a Deus, graças à internet, nós temos acesso a muita informação. A internet democratizou a informação. Então, a gente tem acesso a muita coisa. Às vezes, essa obesidade de informações, ela acaba prejudicando, né? Por várias coisas. Eu vejo isso. Trava, né? Acha que troca a estratégia a cada 2, 3 minutos, né? Faz uma coisa, enfim, diferente do que estava fazendo, muito porque
tem muito acesso à informação, né? Então eu queria saber o quanto a aromaterapia ajuda na terapia capilar, se o profissional que se inseriu na terapia capilar, ele já tem que aprender a aromaterapia, em que etapa que vai, né? Pode falar alguns óleos que são essenciais, né? São óleos essenciais. Então, queria que tu explicasse um pouquinho pra mim a respeito disso, dos óleos essenciais e aonde se insere ali, em que etapa do terapeuta ou da terapia capilar. Os óleos essenciais, eu já tenho trabalhado com eles há mais de 10 anos, né? Onde eu fiz a minha primeira formação com uma turca, a Selay, que morava em Donguan, ela já voltou para Istambul. Depois eu fiz outra formação com a Camille, que é uma pessoa maravilhosa, brasileira, que hoje também já voltou para o Brasil. E eles são incríveis, eles são óleos nanomolecular, ou seja, ele permeia muito rápido, tá? Então, a molécula dele é muito pequena, a permeação dele é muito rápida e ele realmente traz um benefício incrível para a nossa saúde. Imagina que você coloca um óleo essencial na mão, que nem eu coloco, em 22 segundos ele está no teu sistema límbico. Em 2 minutos, ele já permeou e já está na corrente sanguínea. Não. Em 20, ele já está em todos os órgãos do teu corpo. Então, a gente trabalha de dentro para fora. Eles são ótimos, eles são maravilhosos, mas tem que ter muito cuidado com os óleos essenciais, porque tem muitas pessoas que têm conhecimento de venda, mas não têm conhecimento técnico do produto e não tem base científica, tá? Então, quando a gente vai estudar, tudo tem que ter base científica comprovando o uso daquele produto. Ontem mesmo, uma aluna me mandou algo bem assustador de uma blogueira que vende óleos, né? E ela estava ensinando a usar, primeiro erro, um óleo de bebê que tem um pH 7, não é compatível com o nosso couro cabeludo. Ele é indicado para criança. Por quê? Porque a criança tem um pH 7, que é o pH dos nossos olhos. Por isso que não arde o shampoo de bebê nos olhos, porque é o mesmo pH dos olhos. Primeiro erro, ela estava indicando aquele shampoo para as mulheres usar para queda e estímulo de crescimento. Segundo erro, ela estava ensinando a colocar os óleos essenciais dentro do shampoo. Plástico não é compatível com os óleos essenciais. Não pode plástico. Não pode. A embalagem. Muda a temperatura, muda um monte de coisa, né? Exatamente. Ele compromete o produto. Ele compromete tanto o produto, que aí se fosse a marca, entraria em processo. Não pode. Tu não pode misturar, pegar uma marca e tu fazer a tua química ali, misturar e achar que tá tudo certo. Sim. Dá outro efeito, né? Exatamente, tu compromete o produto químico. Imagina se a pessoa tem reação, vai entrar em processo com quem? Com a marca, com o óleo? O óleo essencial é tão forte que eu acredito que a própria embalagem seja afetada, né? Seria a embalagem isso? é afetada. Se O você pegar plástico um copo com água de plástico e colocar um óleo essencial, espera algumas horas pra te ver se esse copo não vai derreter. Caramba, Olha, Ele só. derrete o copo. Sim. E quais os principais óleos, assim, que tu indicaria que o terapeuta capilar tem que ter? Eu quero trabalhar com um óleo essencial. Quais que eu posso começar a dar? E pra que cada um serve, assim? Então, para começar a trabalhar com óleos essenciais, você tem que ter uma formação em aromaterapia. Ponto. Se a pessoa não tem formação em aromaterapia, não pode trabalhar com os óleos. Perfeito. E para isso tem que ter uma formação com certificação. Então, quando alguém trabalha com óleos essenciais, você deve exigir essa formação e exigir esse diploma. Pessoas que usam os óleos essenciais sem diploma, não deve ser feito este procedimento. E tem muita gente usando, né? Porque Bastante. todo mundo falando de óleo essencial, né? Descobrindo ali os benefícios. E tu vê no TikTok, tá todo mundo ensinando que óleo usar, botar no rosto, Isso, coisas é bem perigoso. que podem Imagina, machucar uma bastante. gota de óleo de lavanda, uma gota é igual a 46 xícaras concentradas de lavanda. Se eu tenho alguma intolerância, eu vou ficar intoxicada. Aconteceu um caso que não faz muito tempo de um vendedor que foi lá no salão e ele me relatou que a filha de 3 aninhos de idade estava com uma crise de tosse, gripada, e daí recomendaram para ele usar o óleo de hortelã-pimenta na bebê. Colocar uma gotinha na mão da bebê para a bebê inalar e outra no peito. 42 xícaras vezes 2 numa bebê de 3 anos. Primeiro que não pode. Criança não pode ter contato com óleo essencial puro. Tem que ser diluído a cada 10 ml de óleo vegetal, que é um óleo carreador, de 1 a 2 gotas no máximo de óleo essencial.
né? É muito perigoso. Ela teve intoxicação. Em poucos minutos, ela começou a passar mal e ele teve que ir pro hospital com ela. Então, é perigoso. Quem não tem informação, né? Precisa ter este conhecimento, precisa ter base científica, né? Então, tem muita gente usando sem conhecimento nenhum. Tem que ter conhecimento, base científica. Quando usado correto, ele traz benefícios enormes para o couro cabeludo e para a saúde da pessoa. Eu mesmo trato a minha filha com 7 tipos de rolões de óleos essenciais com óleos vegetais e ela é asmática e hoje ela não usa nenhum tipo de bombinha. Legal. Apenas tratando com os óleos essenciais, mas ele é diluído, ele é usado correto. Sim. Né? Nos óleos, para cabelo, tem que ter muito cuidado. Tem muita gente usando o óleo de alecrim. Ele realmente é ótimo, ele é estimulante, ele repila, ele é antioxidante. Porém, tem muitas pessoas que não podem usar. Não podem usar. Quem tem hipertensão, por exemplo, não pode usar o óleo de alecrim. Né? Então, esse vídeo que eu vi, inclusive, a mulher tava colocando óleo de alecrim. Já vi também. Já vi pra crescer cabelo, não sei. Isso, pra, porque enfim, ele misturava repila, óleo de alecrim. né? Um dos óleos que eu mais gosto, e eu recomendo as pessoas usarem, e eu uso muito na minha terapia, é o óleo de hortelã-pimenta, tá? Porque ele não faz, ele não é vasodilatador, que nem o alecrim, né? Então, pra quem tem hipertensão, por exemplo, pode ser usado. E ele tem uma ação anti-inflamatória, antioxidante, calmante no couro cabeludo, tanto para dermatite, para psoríase a gente usa. Ele é muito bom. Inclusive, tem um estudo recente da Faculdade de São Paulo que foi feito com o óleo de alecrim, o de hortelã e o minoxidil. E o que mais teve repilamento de crescimento foi o óleo de hortelã. Mais que o minoxidil e mais do que o alecrim, né? Um dos óleos que eu mais uso também é o óleo de lavanda, por ele fazer uma ação calmante e ele é tecido regenerativo. Então, ele é muito bom para terapia capilar. Existe uma gama de óleos aí, né? Mas a minha preocupação maior sempre é a pessoa ter conhecimento e base científica para poder usar. Mas um dos óleos que eu mais gosto realmente é o de hortelã-pimenta. Copaíba é um óleo que eu gosto muito pela ação dele, né? O olíbano também é um óleo muito antigo, ele foi dado a Jesus Cristo, o incenso de olíbano. Ele é regenerativo, nossa, ele é maravilhoso este óleo, né? Então, são os óleos que a gente mais usa na terapia capilar. Hortelã-pimenta, lavanda, olíbano, copaíba, são óleos incríveis. Inclusive, tem um que eu amo, que é o tomilho, que ele ajuda muito a fortalecer, porque o que acontece? O hortelã, ele faz uma regeneração e o tomilho, ele faz um fortalecimento no folículo. Então, ele deixa o folículo mais grosso, mais forte, mais resistente. Porque de nada adianta repilar e não ter o cabelo forte. Então, repila e cai. Então, o óleo de tomilho, ele acaba fazendo o fortalecimento no folículo. Eu gosto bastante desses óleos. Que legal. Gabi, pelo amor de Deus, tu que tá assistindo, tu que é profissional, tu tá assistindo, então assim, ó, se tu tá notando isso, então pra vocês aí que não seguem o nosso perfil do Spotify, já segue ali no Spotify, @IdeaBeauty, tu vai achar ali a capa branquinha, né, com o logo da Ideia Beauty, ou tu também pode se inscrever no nosso canal do YouTube, o Ideia Beauty Podcast. Então lá tu se inscreve no canal, se inscreve no nosso canal no Spotify. Todos os episódios, esse episódio aqui vai estar disponível para tu ouvir ou assistir quando tu quiser. Anota as dicas dessa mulher, pelo amor de Deus. Assim, ó, volta lá e assiste de novo. Daya, a gente tá chegando no fim do nosso podcast, né, Gabi? A gente poderia ficar aqui por mais tempo, né? Com certeza. Quem sabe no episódio, esse é o episódio número 5, quem sabe no episódio número 83 a Daya volte, né, pra falar com as novidades da terapia capilar. E a terapia capilar tá sempre se renovando, inovando. Até pegar um gancho, Daya, eu queria te perguntar na questão de existem muitos especialistas na área aqui, principalmente no Brasil? Hoje nós estamos aumentando. Eu mesmo estou formando outros profissionais na área de terapia capilar. Estou bem feliz com isso, porque a ideia é justamente plantar essa sementinha nesses profissionais. Falar de terapia capilar hoje, para mim, se tornou uma bandeira, uma linguagem muito clara.
É uma linguagem que eu amo, porque ali eu planto sementinhas nesses profissionais para que eles tenham conhecimento e consigam usar esse conhecimento para ajudar milhares de pessoas. Com certeza, o cliente final agradece, né? O nosso cliente ali, da importância da saúde. Cara, algumas pessoas não sabem nem que tem alguma patologia, né? Sim. Eu vejo que muitos poucos profissionais se importam com isso. E se importar não é errado, tá? O que eu digo? Mas dar dar a devida atenção pra isso, né? Então, quando tu me fala da coloração, Cara, que vem na minha cabeça que a cliente chega, eu quero fazer uma coloração assim, assado. Foda-se o couro cabeludo, sabe? Então, a galera vai lá e faz sem ter a consciência de que aquilo pode estar prejudicando, né? O que era pra ficar bonito fica um bonito superficial e Se torna um problema, né? a médio prazo ali, curto prazo se torna um problema. Mesmo porque você não consegue ver o seu couro cabeludo, você não consegue ver a sua cabeça. Que coleta para os profissionais, por exemplo, algum tempo atrás nós pegamos uma cliente, paciente de melanoma. E ela foi identificada por causa de uma cabeleireira que ela foi fazer ajuste de mega e a cabeleireira disse assim, olha, tu tá com uma mancha no teu couro cabeludo. Tirou foto e mostrou pra ela, tirou foto do próprio celular dela, né? E ela disse assim, olha, tá bem estranho, manda pra tua médica. Mandou pra dermato, a dermato vem na hora aqui, fizeram a biópsia e era câncer. Caramba! Que loucura. Ainda bem que Ela a cabeleireira foi salva olhou. pela cabeleireira. Sim. Olha que legal. Olha. Então a gente chegou ao final de mais um Ideia Beauty. A gente quer agradecer muito a Daya. Foi muito legal essa conversa. Agradecer quem também assistiu até o final. Pedir pra não se esquecer de se inscrever no nosso canal, seguir no Spotify pra não perder os próximos episódios. Daya, foi um prazer te receber aqui, tá? De verdade. Adoro o bate-papo contigo, tu exala sabedoria aí. Espero que quem esteja nos assistindo ou ouvindo beba um pouco desse teu conhecimento, desse teu carinho que tu tem, desse teu cuidado que tu tem com o teu cliente, e com certeza é um dos teus diferenciais, e a gente entende que por isso que tu faz muito sucesso. Por isso que tu é referência em terapia capilar. E eu quero que tu faça o teu jabá, onde que as pessoas te encontram, estudar curso, enfim. Bom, primeiro eu quero agradecer imensamente de estar aqui pelo convite de vocês. Eu sou suspeita de falar porque eu sou tua fã número 1. Já venho acompanhando o trabalho do Bruno há bastante tempo. E ele, pra mim, de verdade, foi um divisor de águas pra mim. Me deu muito direcionamento. Então, você, pra sempre, tua fã, vou acompanhar teu trabalho pro resto da vida. Nossa, eu te admiro muito, assim, por passar tanto conhecimento e direcionamento. E pra mim, você, nossa, meu Deus, me ajudou muito. E eu acompanho os teus posts e pego muito insights ali. Que legal. Inclusive, passo bastante pra Kathleen, que trabalha comigo, né? E para quem busca a terapia capilar, eu faço a minha anamnese, faço a tricoscopia, inclusive eu não cobro para fazer esse atendimento, justamente no intuito de ajudar as pessoas que têm disfunções capilares, né? Então as pessoas vêm até mim, a gente faz toda a análise, faz toda a tricoscopia, né? Que precisa, mando todo o prognóstico para a pessoa de acordo com a patologia e como deve ser tratado, né? Os produtos que deve ser usado, e isso não é cobrado, justamente no intuito de ajudar o maior número de pessoas possíveis. Hoje eu atendo em Novo Hamburgo e eu ministro curso no Brasil inteiro, né? Em vários centros técnicos. Eu sou profissional, quero fazer um curso contigo, aonde que eu te acho? Nós temos um contato ali no Instagram, né? Tem um clique ali que tem a parte de cursos, que daí, então até a gente tá com uma lista de espera agora. Para este ano a gente não tem mais cursos disponíveis. Olha, e o ano que vem, acredito que em fevereiro a gente vai ter o primeiro curso do módulo 1. Vai lá no perfil @KirchnerDaya, né? Clica no linkzinho da bio lá, pede informações ali com ela. A mulher tá com lista de espera. O que Melhor tu tá... garantir. Melhor garantir o teu lugar. Então vai ali, clica, tu não vai te arrepender. E o melhor, tu vai ser educada por uma profissional para tu poder transmitir isso para as tuas clientes. Então vai que tu não vai te arrepender. Daya, obrigado de novo mesmo, Obrigada. de coração. Adorei esse episódio, adorei. E espero que tu volte mais vezes aqui, né, Daya? Com certeza. Com É isso? certeza, eu adoro estar aqui. Então a gente te espera no próximo episódio do Ideia Beauty.